Olá, eu sou a Mariana Debastiani, estudante de medicina do segundo ano da UFSPA e ligante da LINX. Hoje vou apresentar para vocês a revisão de mesencéfalo, desenvolvida pela minha colega Alicia. A apresentação vai ser dividida em três, começando pela estrutura geral, passando por funções e terminando em correlações anatomoclínicas importantes. O mesencéfalo diferencia-se relativamente pouco durante o desenvolvimento do encéfalo. Ele vai ficar, então, entre a ponte e o diencéfalo. A superfície dorsal da vesícula mesencefálica transforma-se no teto do mesencéfalo e o assoalho no tegmento. Entre essas duas partes, vamos ter um espaço chamado de aqueduto mesencefálico, que será preenchido por líquido cérebro-espinal e se conecta com o terceiro ventrículo do diencéfalo. Na parte ventral estão os dois pedúnculos cerebrais, que, por sua vez, se dividem em tegmento, formado por células, e em uma base do pedúnculo, formado por fibras. Ainda, o tegmento é separado da base por uma área escura, a substância negra, formada por neurônios que contêm melanina. O teto do mesencéfalo apresenta 4 eminências arredondadas, os colículos superiores e inferiores, 2 de cada. Abaixo deles, sai o quarto par craniano, que é um nervo troclear. Dificilmente conseguimos identificar esse nervo em peças, porque ele é bem fininho e facilmente arrancado. O nervo troclear é o único dos pares de nervos cranianos que emerge dorsalmente e contorna o mesencéfalo para surgir ventralmente, como os outros, entre a ponte e o mesencéfalo. Os colículos, então, se ligam a outras pequenas eminências ovais do diencéfalo, que são os corpos geniculados, através de feixes de fibras nervosas chamados de braços do colículo. O colículo superior é formado por uma série de camadas de substâncias branca e cinzenta. Suas conexões são complexas, destacando-se entre elas as fibras oriundas da retina, do córtex e do trato teto-espinal. O colículo superior é importante para certos reflexos que regulam o movimento dos olhos. Para essa função, existem fibras ligando o colículo superior ao núcleo do nervo oculomotor, situado ventralmente no tegmento do mesencéfalo. Sempre que falamos de colículo superior, então, devemos lembrar da visão e que ele se liga ao corpo geniculado lateral. O colículo inferior é formado por uma massa bem delimitada de substância cinzenta, o núcleo do colículo inferior. Esse núcleo recebe as fibras auditivas, que sobem pelo leminisco lateral e manda fibras ao corpo geniculado medial através do braço do colículo inferior. Algumas fibras cruzam de um colículo para o outro, constituindo a comissura do colículo inferior. O núcleo do colículo inferior é uma importante estrutura das vias auditivas. Então, sempre que falamos do colículo inferior, devemos lembrar de audição e que se liga ao corpo geniculado medial. A área pré-tectal também é chamada de núcleo pré-tectal e é uma área de limites pouco definidos, situada na extremidade rostal dos colículos superiores, no limite do mesencéfalo com o diencéfalo. Ela se relaciona com o controle reflexo das pupilas. Os pedúnculos cerebrais são vistos ventralmente e são 2 grandes feixes de fibras que surgem na borda superior da ponte e se separam, penetrando no cérebro. Entre eles há uma depressão triangular, a fossa interpeduncular. Acima dela, tem os corpos mamilares. O fundo da fossa interpeduncular apresenta pequenos orifícios para a passagem de vasos, que é a substância perfurada posterior. Do sulco medial do pedúnculo, emerge de cada lado o nervo oculomotor. Lembrando aqui que temos uma vista ventral do mesencéfalo. A base do pedúnculo é formada pelas fibras descendentes dos tratos córtico-espinal, córtico-nuclear e córtico-pontino. Essas fibras têm localizações precisas na base do pedúnculo cerebral. Anatomicamente, a base é separada do tegmento pela substância nigra. O tegmento do mesencéfalo é uma continuação do tegmento da ponte. Apresenta, além da formação reticular, as substâncias cinzenta e branca. A substância cinzenta é composta em 2 partes. A que é homóloga da medula, tendo também os núcleos do nervo troclear e oculomotor, e a substância cinzenta, que é própria do mesencéfalo. Ela forma o núcleo rúbreo, as substâncias negra e a cinzenta central. Substância cinzenta homóloga à da medula.
O núcleo do nervo troclear, que em um corte transversal vai estar no mesmo nível do colículo inferior. As fibras do nervo troclear são as únicas que saem da face dorsal do encéfalo, cruzando e emergindo no véu medular superior, abaixo do colículo inferior. Esse é o quarto par de nervos cranianos e inerva o músculo oblíquo superior. O núcleo do nervo oculomotor vai estar em um corte também transversal no nível do colículo superior. Ele é bem complexo, com várias partes, podendo ser chamado também de complexo oculomotor. Pode ser dividido de modo funcional em uma parte somática e a outra visceral. A parte somática contém os neurônios motores responsáveis pela inervação dos músculos reto superior, reto inferior, reto medial e levantador da pálpebra. A parte visceral é o núcleo de Ehringer-Westphal. Ele contém os núcleos pré-ganglionares, que são relacionados com a inervação do músculo ciliar e do músculo esfíncter da pupila. Essas fibras pertencem ao sistema parasimpático craniano e são muito importantes para o controle reflexo do diâmetro da pupila em resposta a diferentes intensidades de luz. Substância cinzenta própria do mesencéfalo. Ela tem dois núcleos importantes, ambos relacionados com a atividade motora somática: o núcleo rubro e a substância negra. O núcleo rubro, ou núcleo vermelho. Cada núcleo rubro é abordado em sua extremidade caudal pelas fibras do pedúnculo cerebelar superior, que o envolve. Essas fibras vão penetrando no núcleo à medida que sobem, mas grande parte dessas fibras termina no tálamo. O núcleo rubro participa do controle da motricidade somática, recebe fibras do cerebelo e das áreas motoras do córtex cerebral, e dá origem ao trato rubro-espinhal, que termina nos neurônios motores da medula, responsáveis pela motricidade voluntária da musculatura distal dos membros. O núcleo rubro também se liga ao complexo olivar inferior pelas fibras rubro-olivares. A substância negra está entre o tegmento e a base do pedúnculo cerebral. A substância negra é o único núcleo formado por neurônios que apresenta melanina. Isso faz com que esse núcleo apresente, nas propurações a fresco, uma coloração escura, daí que vem o nome. Uma característica importante da maioria dos neurônios da substância negra é que eles vão utilizar como neurotransmissor a dopamina. As conexões mais importantes da substância negra são com o corpo estriado, que é o núcleo da base. Essas se fazem nos dois sentidos, através de fibras nigroestriatais e estriado-nigrais. A degeneração dos núcleos dopaminérgicos de substância negra causam diminuição da dopamina no corpo estriado, provocando as perturbações motoras que caracterizam a doença de Parkinson. Gente, só pra avisar que o enquadramento da Mari fica muito esquisito em alguns momentos, mas é porque ela descuidou na hora de gravar. Ela ficou meio gossip girl, assim, meio garota secreta, mas dá pra entender, é isso que importa. A substância cinzenta central, ou periaquedutal, é uma massa espessa de substância cinzenta que fica em volta do aqueduto cerebral. Tem papel na regulação da dor. Assim como na ponte, a maioria dos feixes de fibras descendentes do mesencéfalo não passa pelo tegmento, mas pela base do pedúnculo cerebral. Já as fibras ascendentes percorrem o tegmento e representam a continuação dos segmentos que sobem da ponte, sendo eles os 4 leminiscos e o pedúnculo cerebelar superior. O pedúnculo cerebelar inferior, no nível do colículo inferior, cruza com o lado oposto, na decussação do pedúnculo cerebelar superior e sobe, envolvendo o núcleo rubro. Ao nível do colículo inferior, os 4 leminiscos aparecem agrupados em uma só faixa, na parte lateral do tegmento, onde se dispõem de medial para lateral os leminiscos medial, espinhal, trigeminal e lateral. O leminisco lateral é bem importante e pertence às vias auditivas, terminando no núcleo do colículo inferior, enquanto os demais, ou seja, o medial, o espinal e o trigeminal, sobem e aparecem ao nível do colículo superior, em uma faixa lateral ao núcleo rubro. A formação reticular é uma agregação difusa de neurônios de tamanhos e tipos diferentes, separados por uma rede de fibras nervosas que ocupa a parte central do tronco encefálico. A formação reticular tem uma estrutura que não corresponde exatamente à da substância branca ou cinzenta. É uma região muito antiga do sistema nervoso.
podemos identificar alguns grupos de neurônios que formam os núcleos da formação reticular, sendo eles os núcleos da RAF, que são 9, ricos em serotonina, o locus cerúleo, que fica no assoalho do quarto ventrículo, com noradrenalina, e a área tegmentar ventral, que é medial à substância nigra e contém dopamina. A formação reticular possui conexões amplas e variadas. Além de receber impulsos que entram pelos nervos cranianos, ela mantém relações com o cérebro, o cerebelo, a medula e também com os núcleos dos nervos cranianos. Ela tem como função o controle da atividade elétrica cortical e do ciclo vigília e do sono pela SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Também faz o controle eferente da sensibilidade e da dor, o controle da motricidade somática e postura, do sistema nervoso autônomo e do neuroendócrino. Também faz controle de reflexos e movimentos estereotipados, como vômito, deglutição e mastigação. Como contém o centro respiratório e vasomotor, a formação reticular também coordena os ritmos respiratórios e cardíacos, além da pressão arterial. Correlações anatomoclínicas, o último tópico da nossa aula. Começamos então pela síndrome de Weber, que é uma lesão na base do pedúnculo cerebral. Geralmente compromete o trato córtico-espinhal e as fibras do nervo oculomotor. A lesão do trato córtico-espinhal fará hemiparesia do lado oposto e a lesão do nervo oculomotor tem sintomas no lado da lesão. Vai haver paralisia dos músculos reto superior, reto inferior e medial, não permitindo o movimento do bulbo ocular para cima, para baixo ou em direção medial. O músculo reto lateral fica desbalanceado, causando estrabismo divergente. O músculo levantador da pálpebra também fica paralisado, causando ptose palpebral, ou seja, a queda da pálpebra. O músculo constritor da pupila tem inervação parasimpática lesada. Assim, a pupila fica sempre sob a ação do simpático, ou seja, em midríase dilatada. A lesão no tegmento do mesencéfalo causa a síndrome de Benedict e compromete o nervo oculomotor, causando os mesmos sintomas da síndrome de Weber. Também vai lesar os leminiscos medial, espinal e trigeminal, causando anestesia da metade oposta do corpo, inclusive da cabeça, sendo essa última causada por lesão do leminisco trigeminal. Lesa o núcleo rubro, causando tremores e movimentos anormais do lado oposto da lesão. Por último, temos a síndrome de Paurinart, que geralmente acontece por tumor da pineal, que comprime o colículo superior, causando paralisia do olhar conjugado para cima. Com a evolução, a compressão pode causar oclusão do aqueduto, com hidrocefalia e paralisia ocular, decorrentes da compressão dos núcleos do nervo oculomotor e do nervo troclear. Aqui estão as referências utilizadas para essa aula e muito obrigada!